Agora nós vamos entrevistar o administrador de empresas, Fernando Valente Júnior. Ele é filiado ao PRB, o Partido Republicano Brasileiro, desde setembro de 2009. Militou na política nos movimentos estudantis e na vida pública já ocupou alguns cargos, como coordenador de campus universitário da Universidade Federal do Amazonas, no interior do estado, e recentemente foi subsecretário de Tecnologia da Prefeitura de Manaus. Muito obrigado, candidato, pela sua presença aqui. A primeira pergunta é o seguinte: o Senado, como o outro candidato falou, é uma casa que era para ser igualitária, com 3 representantes por estado, mas não é, infelizmente, o que acontece. Se o senhor foi eleito, qual a sua linha de trabalho no Senado? Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Rede Calderaro, à TV A Crítica, a oportunidade que nós temos de apresentarmos algumas propostas. Em relação a essa pergunta, o Senado ele é distribuído igualitariamente e, infelizmente, nós hoje não estamos aproveitando essa oportunidade. Nós temos 3 senadores, como os outros estados têm, independente do tamanho do estado, é uma casa que dá a oportunidade de os estados menores ou com menos representação na Câmara Federal apresentarem suas propostas. E o Senado Federal, tenho certeza que poderia minimizar muito a desigualdade entre os entes da federação quando a gente fala de estados, municípios e a União. Hoje, o município que é responsável por grande parte da vida do cidadão tem a menor participação na receita tributária desse país. Além do que, ele julga e abre a oportunidade de se levantar recursos, tanto no Brasil quanto no exterior, para que os municípios possam fazer seus prosamis, os prefeitos do interior poderiam fazer os seus programas de saneamento de igarapés, seus programas de habitação, tanto com dinheiro nacional quanto dinheiro internacional. Candidato, como é que está a real situação da sua candidatura? Muito obrigado pela pergunta. Se a eleição fosse hoje, como é que seria? Olha, se a eleição fosse hoje, eu estaria candidato, eu sou candidato, estou nas urnas, eu estou com um agravo de instrumento impetrado junto ao TSE, estive lá, conversei com o ministro relator do meu caso, que é o ministro Veciani, inclusive aproveitei para demonstrar a ele uma série de situações que estão ocorrendo estranhamente no meu estado, estranhamente na Justiça Eleitoral, né? Feitos essas do tipo: o meu partido homologou a minha candidatura no dia 28. Eu estive na Convenção Nacional do meu partido em Brasília e que em nenhum momento foi tratado a respeito de como seriam as coligações no estado. Mas eu tive lá a oportunidade de falar com os representantes da Nacional, dizendo que isso seria resolvido regionalmente na nossa convenção, que foi o que aconteceu no dia 28. Então, no dia 28, o presidente do meu partido homologou a minha candidatura. No dia 5, nós registramos essa candidatura através de uma ata. Por favor, candidato. Sim, a gente interrompe aí e fala o quê? Ah, sim, só pode falar das propostas? Então, por favor, fale das suas propostas. Bom, mas aí para eu ter a oportunidade de falar as propostas, eu acho que é importante a gente continuar nesse tema. Há um caso muito interessante. Desculpa, mas eu recebi uma ordem que esse assunto não pode ser falado. Então, tá certo, como vocês participaram da reunião. Bom, então eu gostaria de dizer que o meu processo está regular junto ao TSE. Eu estou com agravo de instrumento, sou candidato e vou procurar apresentar quais foram as razões que levaram a todo esse imbróglio em relação à minha candidatura. Nós estaremos fazendo uma coletiva amanhã, hoje, às 3 da tarde. Gostaria que toda a imprensa participasse para que a gente pudesse apresentar. Por favor, por favor. Eu sei, Gilberto, Roberto. Eu gostaria de ter essa oportunidade de esclarecer até para a população, porque muita gente, né, até pela própria pergunta que você fez. O senhor fala na sua coletiva, por gentileza. Agora eu queria que o senhor falasse das suas propostas. Ok, então, sim, então a proposta que nós temos propostas para a questão do crédito consignado, que hoje o funcionalismo público e os aposentados estão absolutamente comprometidos com as suas rendas. Nós vamos reaver essa situação, colocando uma situação que tanto a Previdência, os institutos de Previdência municipal, estadual, eles poderiam fazer esses empréstimos para os funcionários da ativa. Então, a gente vai estar dando essa oportunidade de tanto o aposentado, quanto o funcionalismo público, tanto de estado quanto do município, refazerem suas dívidas de uma maneira mais igualitária. E aí, como uma vantagem para o poder público, que vai poder estar fazendo esse empréstimo, o inativo fazendo o empréstimo para o que está na ativa. Candidato, existe uma proposta no Senado de diminuir o tempo de mandato de um senador, que hoje é de 8 anos para 4 anos. O senhor é favorável ou contra? Eu sou contra porque um senador, ele tem exatamente a função de tanto representar o seu estado e não ficar atrelado a grupos políticos, né? Então, a vantagem de um senador que ele é eleito por 8 anos não fica à mercê da eleição seguinte
de governador, não fica à mercê da eleição seguinte de presidente da República, porque ele tem essa independência de defender os seus estados. Eu sou a favor que permaneça os 8 anos, mas que nós tenhamos, o cidadão tenha mais responsabilidade. Inclusive, isso é um ponto importantíssimo. Se a pessoa foi eleita para ficar 8 anos no Senado, que fique. Não é o que tem acontecido, o que aconteceu nos outros anos, que infelizmente nós tivemos um tremendo desrespeito em relação ao cargo de senador pelo estado do Amazonas, haja vista que os eleitos saíam e deixavam os seus suplentes. A gente espera que isso não volte a acontecer, porque eu vou honrar o meu mandato, os 8 anos, com propostas para o meu estado. Ok, considerações finais, é isso? Ou é a última pergunta? Então tá, vamos falar sobre a questão da Amazônia, candidato. Se a gente for comparar, apesar da representação ser de 3 senadores para cada estado, mas se a gente for colocar a região amazônica, a região norte, a representação acaba sendo pequena diante dos outros estados do Brasil. Quais são as suas propostas principais a respeito da região amazônica? Bom, eu gostaria de falar para o homem do interior, principalmente, que eu não sou panteísta, né? Entre a árvore e o homem, eu sou pelo homem. Eu estou para defender o homem do interior, o madeireiro, o pescador, que muitas vezes tem suas propriedades, seus bens invadidos, né, espoliados, muitas vezes até pelo poder público, através de órgãos de fiscalização que não levam em conta a situação do homem amazônico. Mas eu discordo quando você diz que a gente tem uma pouca representatividade. Se os estados da Amazônia conseguirem se unir em torno de uma bandeira e até pela divisão igualitária do Senado, eu tenho certeza que nós seremos muito fortes dentro do Senado para defender a situação da Amazônia. E a Amazônia precisa ser apresentada como um modelo diferente, uma situação diferente, que precisa de políticas diferentes. Isso o Brasil precisa conhecer. Não dá para se fazer políticas iguais, políticas públicas iguais, de sul a norte do país. Haja vista a diferença, a desigualdade, as distâncias, o isolamento que há por conta dessa situação geográfica.